sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 10. Jeremias, chamado de profeta chorão. Todos aqui, eu acredito que tem uma rotina de igreja, já sabem disso, né? Chamada de profeta chorão, também pelas coisas que ele enfrentou. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao versículo 10. Diz assim a minha tradução: Veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, constituí-te por profeta às nações. E então eu disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou ainda um menino. E me disse o Senhor: Não digas sou um menino, porque a todos a quanto eu te enviar, irás tu e dirás tudo o que eu te mandar. Não temas diante deles, porque contigo estou para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou sobre a minha boca. E me disse o Senhor: Eis que eu ponho as minhas palavras em tua boca. Olha que te ponho neste dia sobre nações, sobre reinos, para arrancardes e para destruirdes, e para arruinardes e para derrubardes, e também para edificardes e para plantares. Amém? Assente-se, por favor. A vocação de Jeremias, ela é bem interessante. Nós podemos identificar ela de uma forma como Jeremias se sente diante da vocação desse chamado. Porque ele era filho de um sacerdote na terra natal. A sua terra natal era Anatote. E que lá certamente Jeremias se envolveu com todo tipo de serviço sacerdotal, serviços de apoio, trabalhos, ajudando de toda e qualquer forma o serviço do templo, que na verdade era muito trabalhoso. Todo ministério legítimo precisa dessa experiência sacerdotal. Dificilmente Deus vai chamar alguém para o ministério. Eu não estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre chamado ministerial. Dificilmente Deus vai chamar alguém, e esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. Deus vai chamar alguém para o ministério que está sentado no sofá, tendo uma vida de pescaria, de praia, né, uma rotina caseira. Não é que isso é errado, não. Mas dificilmente Deus vai chamar alguém que não quer nada com nada, que não está fazendo nada. Deus chama as pessoas que estão ocupadas. Isso é bem interessante. É razoável que Deus separe pessoas para o ministério que já estejam envolvidas no ministério, que já tenham aceitado a sua palavra, que já decidiram se negar para que o ministério viva, para que Cristo viva através das suas escolhas, que estejam envolvidos na casa sacerdotal de alguma forma. Deus levantou Jeremias em um tempo excelente. Ele foi levantado por Deus no reinado de Josias, um reinado muito favorável, onde a idolatria ela foi combatida, e o povo de Deus experimentou um bom nível de adoração, um bom nível de avivamento. Só que, como acontece em nossa vida, aconteceu também na vida de Jeremias. O reinado de Josias durou apenas 18 anos. Os dias favoráveis, as pessoas que nos estimulam no ministério, as pessoas que nos acompanham, é apenas até uma altura. É sempre assim. O segundo ponto que me chama a atenção: elas não estarão com a gente a vida inteira. Já parou para pensar nisso? Talvez eu estou conversando com alguém que se apoia de uma maneira além em alguém, não é? E quando essa pessoa morre, quando essa pessoa vai, como que isso vai ficar? Nós precisamos entender que as pessoas aqui na terra, elas não são eternas. Nós precisamos entender que nós passamos por lugares, nós temos referências de pessoas, mas elas se vão. Nós precisamos entender que precisamos continuar. Precisamos estar ligado com aquilo que é eterno, que é Deus, senão não tem como. Jeremias, ele continuou, porque se você parar para pensar, Josias teve 18 anos de reinado, mas para Jeremias,
ele teve 41 anos de ministério. 41 anos de ministério, de missão profética. Você vai vendo nesse período todo, pessoas desistindo, você vai ver nesse período todo, pessoas parando, você vai vendo nesse período todo, pessoas caindo na fé, pessoas que começaram no embalo, chamado de cavalo paraguaio, só tem aquela disparada, e daqui a pouco já cansa, já freia, já arruma um pretexto e já para. Você vai ver pessoas retrocedendo, bastante isso. Pessoas retrocedendo, nós chamamos isso aí de coca 3 litros. Quando chega na metade já acaba o gás. É, mais ou menos assim. Que também daí arruma um pretexto, dá um jeito de se afastar, dá um jeito de diminuir, dá um jeito... Então, algumas pessoas que têm o seu nome alterado, mas eu preciso que você entenda e você se situe nisso, porque Deus tem falado com a gente, Deus está falando dos últimos dias, Deus está falando da seriedade que é a alma, que são as almas, Deus está falando do nosso propósito de vida com Ele, Deus está falando de chamado hoje, Deus tem cutucado sobre chamado, e não é uma mensagem fácil que eu pregue, porque é uma mensagem que desloca pessoas do lugar, é uma mensagem que incomoda, é uma mensagem, meu irmão, que ela provoca você, ela encurrala você a tomar uma decisão, e só tem 2 decisões em cima disso, não tem em cima do muro é do capeta, sabe a historinha, né? O cara em cima do muro, um anjo chamando, o capeta nem se incomodava muito em chamada, e uma hora o cara ficou curioso e perguntou, ei, eu só aqui tenho uma pergunta para fazer, perguntou para o diabo, ele está me chamando direto, para o outro lado lá o anjo, e você não está falando nada, ele falou, é simples, porque o muro também é meu, a pessoa indiferente, a pessoa indecisa, essa pessoa não faz diferença nenhuma, ela se atrasa e atrasa os outros, nós temos um período para pensarmos, nós temos um período sim, para organizar, nós temos um período, mas algumas pessoas já estão nessa faz quanto tempo? Quanto tempo? Eu tenho uma palavra para você, profética, em nome de Jesus, você não vai parar, você não vai dar um tempo, em nome de Jesus você não vai regredir, porque você tem gratidão de um filho consciente, porque você sabe onde Deus te livrou, você sabe que Deus te fez nascer de novo, então prossiga, se ajuste, dê um jeito, porque você não se parece com Satanás. Como assim, pastor? Você não se parece com Satanás, porque foi ele que saiu da presença de Deus. Há uma unção de perseverança sendo derramada sobre a sua vida. Uma unção que necessita que você se ligue aos céus e pare de baboseira. Isso é muito sério. E quando eu falo, olha para mim. É assim que é. Você vai prosseguir. Olha só o que Jeremias diz ali. A mim veio a palavra do Senhor. Perceba que o chamado de Jeremias, a vocação dele, não é tão espetacular como a do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele vê os céus abertos. O chamado de Jeremias não é tão espetacular quanto o de Isaías, onde vem um serafim, um anjo totalmente de fogo, que um alicate, com uma tenaz, um alicate, pega uma brasa de fogo do altar, toca nos lábios dele, é aquela visão espetacular. Mas eu considero o chamado, a vocação de Jeremias, extremamente madura. Em que sentido, pastor? Olha o que ele diz aqui no chamado dele. Veio a mim a palavra do Senhor. Não tem efeito especial. Eu, especialmente com o tempo, esses 20 e poucos anos de ministério, você acaba desenvolvendo uma certa birra com drama. Drama. Em que sentido, pastor? Você tem que saber analisar bem, porque algumas pessoas querem espiritualizar aquilo que não é. Então começa a dramatizar, começa a dizer que é o Senhor, começa a dizer, e você só observa, eu não quero ser frio nunca, eu não quero ser cético nunca. O Espírito Santo age como Ele quer, da maneira como Ele quer. Eu sou pentecostal, meu irmão, né? Eu sou pentecostal, mas quando eu falo para você sobre drama, é porque a gente sempre se desconfia desses extremos, não é? E muita gente dramatiza, mas não muda nada. Tem gente que vê tanto anjo e não muda nada. Tem gente que fala que teve experiências tão incríveis e não muda nada.
não há efeitos especiais na vida de Jeremias, mas através da palavra de Deus. Eu não estou desmerecendo os outros chamados, mas eu vejo pessoas que estão dependentes, viciadas em efeitos especiais. Elas querem, sim, ver anjo, elas querem ver coisa, aquela bola de fogo e não sei o quê. Eu vou falar para você, quando você tem uma experiência sobrenatural, ela realmente é impactante. Seja você ver um anjo, seja ver um demônio, seja o que for, é chocante. Você fica impressionado, né? Agora, ver um convite, né, um arrebatamento de espírito, só que um chamado, em grande parte, ele não começa com uma bola de fogo assim, não, não começa com algumas visões, com coisas desse tipo, não. Né? Um homem montado num cavalo branco que chega para você e fala, né? Levanta-te, toma o teu leito. Não é muito assim, não. Terceiro ponto que me chama a atenção, deixa eu te dizer que o chamado mais consistente que eu conheço na igreja atual, eles não passaram por essas manifestações, mas passaram pela manifestação que Jeremias teve. Veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Palavra poderosa que desloca a pessoa. Palavra santa que muda o caráter da pessoa, as escolhas. Palavra gloriosa que resgata a pessoa de qualquer fundo de poço que ela pode estar. Ela fica ecoando dentro da gente, até tomarmos uma postura do alto. Eu nunca posso deixar de citar uma das referências mais próximas que você pode conhecer, o cantor Matos Nascimento, por exemplo, recebeu um panfleto que falava sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. E ele era instrumentista do Paralamas do Sucesso, tinha casas, tinha bens, estava muito bem equipado, muito bem aquisitivo. Acontece que aquilo ecoou tão forte que ele não conseguiu mais dormir, não conseguiu fazer mais nada. Abandonou o contrato, perdeu o que tinha por abandonar contrato, multas, coisas desse tipo, contratos pesados. Foi parar numa favela, morando de favor num quartinho 2,5 por 2,5, uma havaiana rosa e uma amarela. O que sobrou para ele foi o violão e a família dele. Olha só. O extremo, a provação, algumas coisas desse tipo, porque a palavra veio a mim a palavra do Senhor, e deslocou ele, veio a mim. Conhece outro homem da Bíblia? Um homem chamado Moisés. Ele estava lá, um dos príncipes. A Bíblia fala em Hebreus 11, que Moisés, pela fé, se recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, e viveu entre os escravos para libertá-los. Um povo de dura serviço, um povo ingrato. Mas você está entendendo? A palavra foi de encontro a Moisés, de tal forma, meu irmão, que ele foi deslocado totalmente, ele foi de 8 a 80. Aquilo não sai. Por isso a gente chama de pregação, é pregado em nós. A palavra é Jesus, o verbo que encarnou. Você precisa entender, se tudo o que eu tivesse com Deus fosse baseado numa bola de fogo, um anjo que veio falar comigo, eu não estava 20 e poucos anos pregando o evangelho, ativo e tudo mais, porque em alguns momentos na minha vida eu poderia até pensar, será que eu não estava meio pressão baixa quando eu vi aquela coisa lá, enfim? Será que eu não estava meio, sei lá, um problema, uma esquizofrenia, confundir aquilo que é real com aquilo que não é? Se o ministério, se você se baseia apenas com a experiência de alguma visão, de alguma coisa que alguém fala, você não estaria passando por tantos desertos como você passou, não é? Sabe o que fez você sobreviver aos desertos? Sabe o que fez você sobreviver às calúnias? Sabe o que fez você sobreviver à difamação? Às vezes fome, às vezes escassez, às vezes incredulidade, superar vergonha, humilhação, tentação, doença, depressão. Se fosse só um anjo, você teria parado. Mas você sabe que tanto eu quanto você está aqui, meu irmão, depois de tanta pancada, sabe, porque veio a mim a palavra do Senhor, veio a ti a palavra do Senhor, e você sabe que isso é vida. Você pode tentar desbaratinar e fugir de qualquer jeito, como disse o salmista Davi, se eu for e montar minha cama num alto monte, lá o Senhor está. Se eu montar minha cama entre os mortos, o Senhor está lá. No fundo do mar, o Senhor está lá, porque Ele está em mim, a palavra dEle está em mim, e eu não consigo fugir disso. Se agarre a essa palavra.
Ah, pastor, eu não parei porque a palavra não deixou. Eu não desisti porque a palavra não deixou. Durante a sua vida você passou por tantas coisas, sobreviveu tantas coisas, porque Deus o sustentou com uma palavra que você nem conhecia, mas Ele te renovou com a palavra. Ele decidiu se revelar a você através da palavra. Isso alimenta você. Isso é capim para a ovelha. Isso é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, ela quebra prisões emocionais. A palavra de Deus nos liberta. Ela não é uma anestesia de fim de semana, não. Ela é cura para a vida inteira. Só anda no escuro quem não é esclarecido por essa palavra. Aí a pessoa fica de remédio em remédio, se empelota, achando de uma forma, a questão da pessoa não é nem clínica, mas se torna clínica porque rejeita a palavra. E o próprio Jesus falou, olha, se você não aceitar essa pedra, você depois disso, meu irmão, vai ser pó. Você está entendendo? Vai perder a oportunidade. Jeremias, você está sendo amassado como barro, purificado como ouro, triturado, malhado como se malha o trigo. E por que você continua crendo em Deus? Por que você continua aqui? Porque você tem experiência com a palavra. A palavra de Deus. Veio a minha palavra. Não vem me dizer que a igreja na terra está sofrendo a sua pior crise. Eu não acredito. A igreja na terra está sofrendo a sua pior crise. Não acredito que a igreja não tem pregadores legítimos, como algumas pessoas falam. Não venha me dizer que a igreja não prega sobre arrebatamento, que a igreja não prega sobre pecado, que as igrejas não pregam sobre arrependimento. Porque o problema, é o quarto ponto que me chama a atenção, o problema é pessoal. O problema é a experiência. Veio a minha palavra. Ou você é daquele crente sobrenatural, dramático, que quando a palavra vem, você grita, pega ele, Jeová. Senhor, estreita o caminho para ele, ó Deus. Já viu isso aí? A palavra que vem para o outro não altera em nada a minha vida. A palavra que vem para outro não altera em nada a minha vida. Eu sempre digo que a mensagem que eu estou ministrando aqui, ela veio primeiro para mim. Ela veio primeiro para mim. E a palavra que você está escutando, seja aí via online, ou seja aqui no templo, ela é para você. Se eu achar que essa palavra não é para mim, meu irmão, eu estou iludido. Veio a mim a palavra do Senhor. A palavra que altera a minha vida é a palavra que vem a mim. É Ele se apresentando àqueles que a escrevem, que vibra, que chora, que sabe que a palavra veio ao seu encontro. É a palavra que veio ao encontro. Quantos anos de ministério? 41 anos de ministério, Jeremias. Quantas vezes essa expressão aparece no livro de Jeremias? Veio a mim a palavra do Senhor? Presta atenção. Mais de 50 vezes. Mais de 50 vezes ele relata no livro que a palavra de Deus veio a ele. Mais ou menos a cada 9 meses, se você dividir. Mais ou menos. Jeremias geme, sofre, chora e mais uma vez, veio a minha palavra. Gera, cresce, nasce e veio a minha palavra. No templo, alguém o ofende, alguém o tenta e pode pensar em fugir às vezes. Não, vou começar de um jeito diferente, eu não preciso disso. E veio a minha palavra do Senhor. Jeremias, pelo mesmo povo que ele serviu, o povo lançou ele em um poço sujo, de lama. Ele ficou desnutrido. E aí, veio a mim a palavra do Senhor. Eu posso estar do lado de um líder ímpio, às vezes, como Jeremias estava do lado de Bazu. Mas aí a palavra vem de encontro ao coração de Jeremias e diz para ele, ei, não para. Um versículo certo vem, um versículo é revelado. É sempre assim, o entendimento do alto nos renova. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Quinto ponto que me chama a atenção. O que te impede de dizer sim ao seu chamado? Coça a cabeça agora, estou brincando. Olha para cá. O que impede você de dizer sim ao chamado de Jesus?
Ah, pastor, mas eu já fiz muita coisa errada. Antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Pastor, mas minha mãe tentou me abortar antes que eu te formasse no ventre. Antes disso, eu já te conhecia. Pastor, eu casei com alguém que não aceita o chamado. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Eu tenho limitações físicas, pastor, tenho limitações de idade, limitações financeiras. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Eu sofri traumas de infância. O que Deus está falando para Jeremias é que antes, tudo isso foi antes. Isso é, tudo o que aconteceu na sua vida veio depois de mim, diz o Senhor. Tudo. Porque eu cheguei primeiro. Antes de você sair da madre da sua mãe, eu já estava na sua vida. O inimigo chegou atrasado, porque Deus chegou primeiro. O nosso inimigo teve que se retirar, porque Deus já havia te escolhido. Deus já havia separado você. Deus já tinha um nome para você. Deus já tinha um nome para você. O que você passou não altera a decisão de Deus ao seu respeito. Você precisa entender isso. Deus te conheceu antes de tudo. Ele te conhece. Isso é conflitante, porque eu sei que eu sou pastor, né? Eu sei que existem aqui alguns pastores, e Deus conhece a cada um de nós. Quando eu falo que é conflitante, é porque isso é de se meditar sempre. Deus nos olha com um olhar de graça, um olhar de amor, porque nós não merecemos. Será que se soubessem dos pecados, um soubesse dos pecados do outro, né? Os pecados que já se cometeram, que comete, ou seja que for, será que as pessoas empreenderiam alguma espécie de confiança? Será que se as pessoas soubessem quantos dramas nós temos na vida, o quanto somos frágeis, será que haveria alguma admiração? Será que se soubesse do tamanho das nossas dores, pessoas buscariam conselho? Se as pessoas soubessem tudo sobre mim ou sobre você, será que nos enxergariam da mesma forma? Com certeza não. Com certeza não. Mas tem algo que explode dentro do meu peito. O Deus da minha vida, o Deus da tua vida, a pessoa mais importante sobre nós, diz para Jeremias: e eu sei também, eu sei tudo sobre você. Eu te conheci. Antes de te formar no ventre, eu já sabia quem você era. Eu já sabia do que você iria passar. Eu já sabia de tudo. Deus sabe tudo sobre mim e sobre você. E mesmo sabendo de tudo, ainda te quer de janeiro a dezembro. Ainda te quer a todo momento. Por quê? Porque Ele diz: eu escolhi você. Você é conhecido meu. Você é amado meu. Eu tenho um plano na sua vida. Ele é pleno em conhecimento. Deus não é limitado ao tempo como eu e você, passado, presente e futuro. Deus é Senhor do tempo. Ele vive na plenitude dos tempos, Ele sabe de tudo. Ele não se limitou em enxergar Pedro negando Ele 3 vezes. Ele enxergou Pedro dizendo que o amava 3 vezes. Ele enxergou Pedro lá no céu com ele. Além da cruz que ele carregava, ele enxergava a mim, ele enxergava você, combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a fé. Por isso, ele te ama tanto. Porque ele vive em você, nesse plano de eternidade. Porque você nasceu dele, você saiu dele. Eu estava estudando um pouquinho, tem um livro, eu não achei mais esse livro para comprar, achei só no sebo na internet, né, Ivan? Nós vimos lá 150, 200 reais, eu achei até por 400 reais, um livro que eu comprei por 10 reais na feira da gestante, 20 coisas que filhos adotados gostariam que pais adotivos soubessem, e é de uma psiquiatra americana, e ela escreve de uma forma muito minuciosa sobre as características de uma criança adotada ou aqueles pais que querem adotar uma criança. Que genial aquilo. Eu sou pedrão, mas eu chorei bastante lendo o livro. E uma das coisas que me chamou a atenção é que quando uma criança, menino ou menina, quando ele sai do ventre da mãe, a criança até os 6 meses, na cabeça dela, ela e a mãe são uma só. Não difere, é uma pessoa e eu sou outra. É uma só. O cheiro, a batida do coração, a voz, tudo isso é muito importante.
Quando você adota uma criança, às vezes, já no ventre, já entrega para outra pessoa, todo mundo que recebeu a criança pode ser com o maior carinho, está festejando, mas a criança vive um fúnebre que nunca chorou, porque ela não tem a batida do coração da mãe, ela não tem o cheiro, não tem a voz, não tem nada, não entende o que aconteceu. Isso no inconsciente só Deus pode sarar. Existem alguns princípios a serem tratados. Eu preciso que você entenda um princípio eterno. Agostinho diz assim: nós saímos de ti e só teremos descanso quando nos voltarmos para ti. Você não entendeu que você e o Pai são um? Você não entendeu que você precisa se voltar para Ele para ter uma vida construída? E que Satanás vai tentando colocar vários atrapalhos na sua vida para que isso não aconteça? E você vai mudando as suas prioridades, porque na prática tem medo de Deus, porque na prática humaniza palavras espirituais, na prática não acredita, porque não se envolve, porque não se entrega, porque sempre tem uma resistência, sempre tem um atrapalho. O que te impede de responder o seu chamado? O que te impede de fazer isso? Você não perde a tua vida, pelo contrário, você ganha a tua vida quando você faz isso para Deus. Ele te ama. Você é uma pessoa salva pela graça e não é por merecimento. Isaías capítulo 58, versículo 11: o Senhor te guiará continuamente até no meio dos desertos, meu irmão, porque você é escolhido pela graça e a sua palavra o renova sempre que necessário. Deus está chamando você para ser um com Ele. Deus está chamando. Jesus Cristo disse em João 17:3, a vida eterna é essa, que reconheçam a Ti como Deus e ao Seu Filho a quem enviaste. Que conheçam a Ti, aliás. Conhecer significa ter relação mais íntima, e isso muda todas as coisas. A rotina de falar com Deus muda a sua forma de falar com as pessoas. Na vida tem dois tipos de pessoas: os que resolvem problemas e os que criam problemas. Quem que você é? Quando você se aproxima de Deus, você ajuda a resolver problemas. Quando você vai se afastando, você vai se atrapalhando. Você vai atrapalhando quem quer resolver problemas e você vai se atrapalhando. Qual que é a solução? Eu vou me afastar, olha o drama. Não, você tem que se aproximar mais de Deus. Você precisa se envolver mais. Porque esse negócio, eu vou levando a vida assim mesmo. Não, tá bom assim, eu vou levando, olha aí, ó. Eu vou levando assim mesmo, porque eu não quero estar tão perto, porque daí, sabe, eu tenho que abrir mão. Mas também não quero estar tão longe, porque se acontecer alguma coisa, dá tempo de eu sair correndo e chegar perto. Na verdade, Jesus está chamando você para perto. E eu tenho certeza, como diz um autor, 5 minutos na eternidade, você vai saber exatamente como você deveria ter vivido aqui. Como você deveria ter construído o seu galardão. Sabe, meus irmãos, não é fácil eu levar uma mensagem dessa daí, porque hoje de manhã, quando eu levava essa mensagem, eu vi, enquanto eu orava com a igreja e fazia o apelo, eu vi muito demônio ao redor do templo, com cordas, tentando puxar algumas pessoas, tentando impedir pessoas sobre decisões, sobre coisas desse tipo. Eu preciso que você entenda que existe uma batalha no mundo espiritual, sim. Existe uma batalha, só que é uma batalha de influências, porque a decisão é minha, é tua. Jesus Cristo falou em Apocalipse 3, eu estou à porta, eu bato, se você abrir, eu vou entrar, eu vou ter comunhão contigo, né? Eu vou cear com você. Se não entrar, e aí? E aí? Você não precisa passar por tantas coisas como você passa emocionalmente, ou seja, como for. Jesus Cristo, Ele quer ser um com você. E Ele quer que você seja um com o corpo dEle. Não tem como ser um com o cabeça sem estar ligado ao corpo dEle. Não existe isso. Pastor, sabe que igreja é muito complicado. Onde tem gente é complicado. A diferença é o amor. O amor faz a gente ficar. E se você diz que tem amor, o amor ele é prático. E ele não vai existir se você não se negar. Tudo que tem vida é porque houve uma morte primeiro. Aqui na terra, depois da queda do homem, foi assim. Jesus falou, se a semente cair em terra e ela não morrer para si mesma, ela não pode germinar. Se ama o seu cônjuge, você acaba morrendo para que o seu cônjuge tenha vida. Em outras palavras, você se nega para que o relacionamento exista. Você ama os teus filhos, por isso que você se arrebenta de trabalhar.
E a tua alegria é ver a felicidade deles, contentamento, como eles dormem bem, como eles se alimentam bem, como eles estão felizes. A tua alegria é mais do que você pode se expressar muitas vezes. Mas para que tivéssemos vida, Jesus teve que morrer. Precisamos entender a lógica da convivência. E Jesus deixa bem claro para mim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdá-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará. Esse achará. Porta estreita, são poucos as que encontram, e os que conseguem passar ainda. Não se iluda achando que você é novo, pensando que vai ter muito tempo ainda, porque eu fiz fúnebres de toda e qualquer idade. Amanhã pode ser o último dia de alguém. Pode ser o último dia de alguém, a gente não sabe disso. Por isso, hoje, meu irmão, o que te impede de responder o chamado? O que te impede de dizer sim para Jesus e dar os próximos passos? Pastor, eu vou te falar, eu estou aqui porque eu quero, mas eu não gostaria de estar ouvindo essa mensagem. Eu não gostaria, porque eu não quero sair do lugar. Eu não quero mudar. Eu vim aqui para acompanhar, eu vim aqui por rotina, eu vim aqui por ameaça, mas eu não quero mudar, eu não quero sair, não quero. E às vezes, por amor, Deus permite um deserto na nossa vida, para que entendamos uma linguagem de eternidade. Quando você corrige um filho seu, você está dizendo para ele: filho, um dia eu não vou estar na sua vida mais. Tá? Eu quero que você entenda, para que você não vá por aquele caminho, porque isso vai causar dores em você. Eu te corrijo com amor, seja com varinha, seja com chinelo, seja chamando a atenção, eu te corrijo em amor. Tá? O máximo possível, porque eu sofro mais quando faço isso. Mas não espere que na rua, que no mercado de trabalho, as pessoas vão ter a mesma paciência que eu tenho. Tá? Então esse caminho que você está vendo de dores é para te alertar sobre uma dor maior. E quando nós estamos passando, às vezes, no auge das dores aqui na terra, Deus também está nos alertando sobre o inferno. Deus está nos alertando sobre a eternidade. E o que é o inferno, pastor? O inferno é um lugar onde ninguém nos escuta. O inferno é um lugar de solidão. O inferno é um lugar onde há dor, pranto, e isso é eterno. É um eterno lugar de lamento, de choro, de dor e de ausência. Porque é a ira de Deus que está ali. Hoje você sabe que você pode gritar para o teu pai, para a tua mãe, você pode orar a Deus. E Ele está com toda a disposição de te ouvir. Mas lá no inferno, não. O que te impede de responder esse teu chamado? O que te impede de viver a vida que vale a pena? Hoje, a palavra veio de encontro à tua vida. Não importa o que aconteceu. Importa, meu irmão, que Deus está chamando você para dar um passo de fé, para se envolver com a palavra, para parar de ser acomodado, preguiçoso. E para parar de olhar para você mesmo, dizendo: eu sou muito indigno, eu sou muito isso, eu não posso. Para parar de olhar para você e falar: eu sou muito menino ainda, como ele fala, eu não passo de uma criança, eu nem sei falar. E Deus fala para ele: não diga isso, não diga isso. Porque eu te dou autoridade. Ele tocou nos lábios, mas Jeremias teve que deixar ele tocar nos lábios. Ele deu disposição. Algumas pessoas, como eu disse, só se especializam como um desculpólogo, formados em desculpologia, apenas isso. Cada vez é uma desculpa diferente. Né? Cada vez é uma desculpa diferente. Nós temos aqui, o irmão Dinho, ele faz currículo para pessoas, ali na Igreja do Conquista. Ele dá um curso ali sobre preenchimento de currículo, sobre vagas de emprego, sobre várias coisas, ele ajuda. E às vezes tem pessoas que não querem, porque não quer trabalhar. O que muda com o tempo é só desculpa. Mas daí eu vou ter que fazer tal coisa. Não adianta, né? Mas não adianta, né? Mas daí não adianta, né? É igual um rapaz que eu vi online, ele escreveu assim: só quero dizer para vocês que eu estou à disposição para o mercado do trabalho. Quem quiser buscar meu currículo aqui em casa, das 11 às 4 da tarde, eu estou entregando. Olha o nível. Você está entendendo? Quer realmente? Não quer. A gente sabe disso aí. Né? E a pessoa que não quer responder o sim para Jesus, fica na mesma situação. Fica com o mesmo comportamento. Né? É uma desculpa. Não, primeiro isso aqui, depois eu... primeiro, veja bem. Meu irmão, eu não estou falando para você abandonar tudo e ir para a Ásia. Estou falando para você se envolver no discipulado. Estou falando para você entrar no instituto teológico. Eu estou falando para você
aceitar e se envolver com o corpo, porque a palavra de Deus, ela vai te moldando e você precisa se deixar ser moldado. Você precisa disso na tua vida, mas enquanto você não aceitar isso de verdade, você vai ficar cimentado na tua vida. Deus quer fazer muito mais através de você. Deus quer alcançar pessoas, Ele quer moldar. Há muita gente sofrendo e Deus quer te aperfeiçoar, chamando você para ser um com Ele. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você saiu de quem? De quem? Só Ivan que saiu de Deus? Mais um pouquinho. Eu e você saímos de Deus. Toda vez que nós nos voltamos para Ele, nós temos vida. Nós temos palavra de vida. Meu irmão, você só tem 2 caminhos hoje. Ou é falar sim para Jesus, ou é falar não para Ele. Não é ficar em cima do muro. Não é falar como foi dito lá como Eliseu falou para Elias. Não, para aí, deixa eu primeiro sepultar o meu pai e minha mãe. Deixa eu resolver as coisas, deixa eles ficar velhinhos, deixa isso primeiro, deixa aqui. Não. É agora e acabou. Você só tem 2 escolhas. Não tem purgatório, não. Ou você escolhe servir a Deus direito, ou você não escolhe servir a Deus direito. Existem 2 desafios. Se você decidir servir a Deus, você tem um desafio, você sabe disso. Se você decidir não servir a Deus, você também tem um desafio. Agora, no final, você vai ver o que vale a pena. Você está entendendo? É igual a vida de casado ou vida de solteiro. As 2 coisas são desafio. Mas no final de tudo, você vai ver o que vale a pena. Não é? Salvação é muito mais sério. Vida eterna é muito mais séria. E aí, no final da vida, você vai dizer o quê? Não vai ter desculpa que eu não conhecia a palavra, porque ela veio de encontro. Não fique apresentando desculpa para Deus agora em oração. Apresente para Deus ou sim ou não. Você sabe que você tem que fazer alianças com Deus. Você sabe que você tem que firmar passos com Ele. Você sabe que tem que sair da zona de conforto. Você sabe que tem que deixar algumas coisas. Você sabe que tem que fazer escolhas sérias na tua vida. Não esqueça disso. Amém? Põe a mão no teu peito, fecha os teus olhos. E eu quero fazer uma oração com você. Isso. É só você e Deus nessas coisas. Sim ou não para Jesus. E enquanto eu vou orar, você vai dizer para Jesus a tua escolha. A tua escolha. Porque chegou o momento de você dar um próximo passo. E parar de levar essa vida morna com Deus. Parar de levar essa vida morna. Santo Deus, em o nome de Jesus, a tua palavra veio de encontro a nós. E nós estamos reconhecendo isso. Somos cientes de que o Senhor está nos chamando para ser um com o Senhor, que o Senhor está nos chamando, está nos deslocando para um posicionamento mais próximo que faz a diferença, porque os dias estão se afunilando, os dias estão se comprimindo e a tua vinda está cada vez mais próxima. Há almas que estão gemendo, as turbulências mundiais estão grandiosas, pessoas cada vez mais agonizadas, pessoas cada vez mais ansiosas, mais com transtornos de toda e qualquer forma, as doenças se multiplicam, as famílias ficam insustentáveis. Só o Senhor é o caminho, Deus, e aqui está um exército. Alguns, Pai, podem estar como ossos secos, Pai, os ossos podem estar no lugar, mas estão sem os tendões, estão sem os músculos. Espírito Santo, às vezes a pessoa pode estar de pé, mas está sem a armadura. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor ouça agora a decisão de cada pessoa aqui, que o Senhor ouça agora, Pai, a resposta de cada pessoa sobre este chamado, ó Deus, e os passos que essa pessoa vai dar. Unge os passos dessa pessoa agora, meu Deus, honra os passos dessa pessoa a partir de hoje, Espírito Santo, lava os seus pés, para que caminhem segundo a obediência da tua palavra, segundo o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sara as feridas dela, sara, meu Pai, todas as questões emocionais, simplesmente com a tua palavra que conforta, pois há um tribunal dentro dessa pessoa, mas hoje, nós, Pai,
te aceitamos como juiz, te aceitamos como nosso advogado, te aceitamos como nosso consolo, te aceitamos como Deus gracioso, o Deus que se coloca em nosso lugar. Cobre-nos com o teu sangue, Jesus, que todas as algemas diabólicas, todas essas cordas do inimigo, esses ferrolhos de ferro, sejam destruídos, sejam arrebentados em nome de Jesus. Pai, que esses demônios não tenham poder de influência mais sobre essa vida, de pessoas que têm medo de confiar no Senhor, de pessoas que têm medo de dar um passo na fé, de se envolver no ministério, de ter uma aliança de dízimo contigo, de oferta, de favor na tua casa. Oh Espírito Santo, meu Deus, floresce sobre essa pessoa vocação, floresce nessa pessoa disposição, floresce sobre essa pessoa habilidades para servir no teu reino de todo o coração, e se revela esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, para que pela eternidade um dia possa dizer que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a sua fé. Para a tua glória, Senhor amado, nós estamos selando esta oração e ligando ela aos céus, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam: graças a Deus.